E, finalmente, a última coisa que eu nuancearia com relação ao que o Ricardo falou, ele pergunta com que recursos nós vamos sentar na mesa nesse debate de meninos que usam calça comprida. Eu acho que nós temos milhares de recursos e que nós precisamos realmente ser muito sérios. Nós somos a maior reserva de água potável do planeta. A maior parte da floresta amazônica está no nosso território e o contínuo da floresta amazônica é ocupada por outros países, aonde nós podemos, com toda a tranquilidade, exercer uma sábia liderança. Nós somos um país continental, nós somos maiores do que a Índia, né? Os ingleses chamavam a Índia the subcontinent. Nós somos maiores do que esse subcontinente. E nós temos um potencial, o velho gigante adormecido, enorme, além da parte do agribusiness, como também foi falado anteriormente, nós somos deficitários, eu diria, nós estamos na UTI em relação à inovação tecnológica, mas nós somos um gigante na parte do agribusiness. Então, nós temos, eu não diria tanto requisitos, mas nós temos ativos suficientes para pedir mais voz, para sentar nas mesas, para olhar o gigante realmente e admirável chinês, quase que de igual para igual. Verdade que nós não temos a história deles. Com relação ao professor Wan, eu queria também nuançar e talvez reforçar algumas coisas. Eu achei muito interessante o que ele citou, que e talvez eu esteja reduzindo um pouco o seu pensamento, a arquitetura global para a China se chama Estados Unidos. É isso. E eu acho que nós temos que interpretar todas as medidas da política externa chinesa com relação a isso. A arquitetura global é Estados Unidos. Há razões por isso, são várias. A China vai ser, sem querer, porque ela não vai querer ser, um número um, mas ela pode ser. A imprensa, né? Como se disse mais cedo, a imprensa sempre tem que criar coisa. Então, diz, a China vai ser número um. A China é detentora, hoje em dia, o que ela detém de títulos do Tesouro norte-americano é uma coisa de doido. E a China precisa vender para todo mundo. Então, a arquitetura global é outra coisa. Nessa época robesiana, para a China, a arquitetura global é Estados Unidos. Quando, em 2001, ela chega na ASEAN e propõe um acordo de livre comércio, que, a propósito, foi assinado em 2002, e em 2012 ele está concluído para os 6 maiores países, e até 2015 depois entra com Vietnã, Laos, etc., ela simplesmente estava criando um cinturão de amigos. Nesse país haviam várias bases norte-americanas, ela estava vendo que a situação estava mudando e ela queria trazer toda a ASEAN, e o fez muito bem, para dividir a sua prosperidade e tê-la como amigos. Correto? Então, essa questão, eu acho que quando a gente pensa na pergunta aqui do evento Brasil-China, nós temos que ver que China pensa Estados Unidos. E mais, eu também nuancearia, eu acho que a China sabe muito bem, apesar da confusão, a China sempre foi caótica, né? Basta ler os historiadores clássicos chineses, eles sempre acharam muito interessante procurar o mínimo de ordem na confusão que é a evolução chinesa. A China sabe, no geral, muito bem o que ela quer. Há um caos no varejo, mas em termos de direção aonde ela quer andar, para mim é claríssimo que a China sabe. Só que, eu lembraria aqui, o grande Deng Xiaoping, ele tinha 28 ideogramas que ele aconselhava para serem sempre tidos na mente de quem estava trabalhando, dirigindo a China. São interessantíssimos, e um par, eram impares esses 28 ideogramas. E 2 pares que são muito interessantes seja discretíssimo, e o outro, nunca mostre todos os seus ativos.
Isso é uma característica sábia, característica, aliás, outras pessoas deviam imitar, uma sábia característica chinesa. E a China, ela sempre irá proceder assim. Ela não quer ultrapassar. Se ela vai ultrapassar os Estados Unidos, é um fato da vida. Mas não é esse o objetivo dela. O objetivo dela é dentro da construção, como sempre, do mundo chinês. Quer dizer, então, eu gostaria de nuançar. Ela sabe para onde ela vai e a arquitetura mundial é Estados Unidos. E aí eu gostaria de colocar uma pergunta, para iniciar as perguntas, ao Ming-Wan e também a Ricardo, que é o seguinte, quer dizer, à luz dessas considerações, eu não vejo, eu queria saber se eles concordam, é claro que sempre haverá uma parceria, vamos dizer assim, como dizem os argentinos, muito amiga entre o Brasil e a China. Sempre haverá. A sabedoria chinesa nunca vai se confrontar com o Brasil. O Brasil tem vários problemas, mas tem o seu lado de potência. Então, sempre haverá um tipo de amizade entre os dois. Agora, eu queria colocar uma pergunta mais espinhosa. Primeiro, se eles concordam, e segundo, num evento que eu acho remoto, acho que aí eu também não estaria 100% de acordo com o professor Wan, num evento de um conflito ou de uma situação mais complicada com os Estados Unidos, a minha impressão é que a China conta com um apoio, ainda que discreto, brasileiro. Eu acho que uma das grandes objetivos dessa parceria, que tem outras nuances, algumas até que eu acho não muito boas para o nosso país, como é a questão comercial, mas eu vou me abster de tocar sobre isso, e eu colocaria essa pergunta. Numa situação em que não haja tanta harmonia, para usar a visão chinesa, entre a China e os Estados Unidos, a minha impressão é que a China conta, repito, mesmo que de forma indireta, com o apoio do Brasil. E eu tenho a impressão, obviamente isso um pouco vai depender da situação, que o Brasil daria esse apoio. E eu colocaria essa pergunta, eu gostaria de saber o que os dois acham dessa possibilidade. Bom, o Renato é muito diplomático quando ele diz que não sou, mas na verdade ele discordou, né? Como você discordou, eu vou discordar. Eu sou menos diplomático que você. Mas, Renato, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa, quando eu faço essa avaliação do Brasil, eu tento resgatar um ponto, assim, não a participação de algum outro diplomata em negociações. O meu ponto de medida é que é o seguinte, compromisso internacional que o Brasil assumiu nos últimos 50 anos com impacto interno. Isso é uma medida objetiva. O Brasil, quando assina um acordo, mesmo agora, quando ele mudou na coisa de Doha... Fundadores do GATT. Ele assinou, mas ele não tinha nenhum compromisso quando ele fundou o GATT. Os compromissos eram dos países principais. Mas quando é que a gente fez a reforma? A reforma, objetivamente, a gente fez depois, os compromissos começaram a crescer no GATT, depois que a gente fez a reforma interna. Tá certo? A margem, eu acho que o Brasil tem uma coisa... Fundadores da União Internacional de Telecomunicações, no tempo, inclusive, de Dom Pedro II. Mas tudo bem, se você citar fatos diplomáticos, não tem problema, a gente vai ver 1 milhão. O que eu estou dizendo, desde a Liga das Nações, eu quero fazer uma medida não de diplomacia, de relações internacionais. Uma medida é o seguinte, o que o Brasil puxou de acordo internacional, ou aderiu, ou puxou uma agenda mais agressiva, que condicionasse internamente o Brasil.